campo de petróleo, tem a corrupção, tem os nossos salários e tem todo o fundo público que sustenta a Fiocruz, que sustenta o FRJ, que sustenta o Hospital dos Servidores, que sustenta e paga, porque é assim que tem que ser, aquela parte para o capital e para o trabalho. Se nós tomarmos o fundo público, esses 2 trilhões e 500 bilhões, nós vamos ter a seguinte equação, bem próximo disso, tem 1 minuto só para falar sobre isso, bem próximo disso. O fundo público hoje, na economia vulgar, na economia apologética, nessa economia que a gente lê nos jornais, né? Que não é a crítica da economia política, como Marx constituiu, mas essa economia para pedestres, né? Até essa é difícil da gente entender. Nós temos o seguinte, 80% do fundo público, da constituição do fundo público, vem dos trabalhadores. Para ser generosa, 80% vem dos trabalhadores, da contribuição dos trabalhadores. De cada água que nós compramos, de cada telefonema que nós damos, tem impostos que incidem aí, tem as contribuições sociais para a formação da Previdência, tem os impostos, o imposto de renda, inclusive para nós que somos servidores públicos, isso é uma fatia, essa é uma fatia importante dos nossos salários e uma fatia importante da constituição do fundo público. Então, essa parte toda, nós, os trabalhadores, somos imediatamente responsáveis por 80% do fundo público, ou quase, pelo menos por 2 trilhões desse fundo público, todos os anos. E o capital, com os seus impostos e contribuição, é responsável por 20%. E vocês sempre ouvem falar que o custo do Brasil é muito alto, né? É de fato muito alto para nós. Isso é arrecadação. O uso do fundo público. O uso do fundo público é um bocadinho inverso, mas só um bocadinho. O uso do fundo público é mais ou menos assim. 18% do fundo público, desses 2 trilhões e meio, para cobrir as políticas sociais, certo? E 82% para os capitais. Então, olhar a pizza lá da dívida e dizer que é 47% que vai ser transferido para os capitais, é verdade, mas é uma parte da verdade. Porque ainda a outra parte da pizza que também transfere recursos aos capitais. Eu falei dos trabalhadores, das políticas sociais, mas talvez fosse importante dizer, a taxa de juros nesse ano já está em 13,75%, a inflação projetada, que já foi revista 2 vezes esse ano, está em 8,37%, a luz subiu 23,4% do país e por aí vamos, né? Isso do Brasil. O resto do mundo está melhor? Tem uma leve subida, uma leve melhora da economia nos Estados Unidos e na Europa. A Europa vai também muito mal. Uma das evidências da tragédia europeia é que o Mediterrâneo, uma das partes mais limpas, mais belas do mundo, se tornou uma cova comum, né? Quando depositam os cadáveres no mesmo lugar, né? O Mediterrâneo está se transformando nisso com as migrações da Ásia e da África, especialmente. Então, há um problema agudíssimo que é de crise no mundo e que se manifesta, essa é uma das suas manifestações mais terríveis. O PIB do Brasil, nesse ano, vai baixar com relação ao ano passado. Isso é a notícia boa, né? Estamos em crise. Estamos em crise? Crise para quem, né? O ano passado, o PIB do Brasil, o 7º mundial, foi de 2 trilhões e 169 bilhões de dólares. Esse ano, a perspectiva, a projeção do PIB do Brasil é de 1 trilhão e 883 bilhões de dólares. Certo? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Com quem ficará esse dinheiro? Obviamente, aqui estamos falando de investimentos e de produção. Mas a construção do PIB e o fundo público tem uma relação estreita. Bom, não vou mais passar
dados assim esparsos e agora vou tentar construir a análise a partir desse quadro, que a partir podemos ter duas conclusões. Miserável para os trabalhadores, arroxo para os trabalhadores, e um arroxo que se faz por quê? Porque alguém tem que pagar a queda da taxa de lucro. Mas o Estado brasileiro não tem pouco dinheiro. O Estado brasileiro tem uma quantidade de dinheiro tal que nenhum benefício social poderia ser menor do que, por exemplo, estou chutando, mas acho que o fundo público permitiria muito mais do que isso, mas de um salário mínimo. Então aquela história de o Bolsa Família na Baixada Fluminense ter por média R$ 72 de repasse para as famílias, como total de repasse para as famílias, poderia ser elevado a um salário mínimo. E aí, quem sabe, a gente começasse a falar de alimentação, de ser natural resolvido, né? Não estamos falando do ser social, de educação, de cultura e de apropriação do mundo como a gente gostaria que fosse. Mas, pelo menos, comida de verdade, não só farinha e feijão, não é? Que pode ser maravilhoso a gente que come feijoada uma vez por mês, ou alguma coisa assim, né? Todos os dias não se trata exatamente de comida recomendável. Muito bem. Fundo público, dizem os economistas dos jornais aí, que a construção do fundo público é impostos e contribuições, certo? Impostos e contribuições. Impostos e contribuições vindos do capital e do trabalho. Olha como é democrático isso, né? Cobra-se do capital, cobra-se do trabalho e depois divide-se pelo capital e pelo trabalho igualmente. Para mim, fundo público, é polêmico isso também, mas estamos construindo uma argumentação. O fundo público é trabalho excedente. Como que é o trabalho excedente? Aquele trabalho, a expropriação de mais-valia dos trabalhadores no processo produtivo, construção do lucro do capital industrial repartido com os demais capitais. Capital comercial, capital bancário, capital agrário. Esses capitais recolhem impostos ao Estado. Quando a gente diz capitais recolhem impostos ao Estado, obscurecemos quem formou a riqueza para que o capital recolhesse esses impostos. Então a equação impostos mais contribuições pode ser a equação para todo mundo se entender, mas que é limitada e não revela exatamente a essência dessa contribuição. Por isso passei a chamar isso, com outras pessoas, outros estudantes, estudiosos dessa temática, fundo público, dois pontos ou igual. Trabalho excedente mais trabalho necessário. E essa segunda parte é a novidade dos 100 anos, mas que tem sido potencializada agora, porque o fundo público, se é impostos cobrados ao capital, e é trabalho excedente, se foi a riqueza produzida pelos trabalhadores, que o capital expropriou e que sobre isso ele paga impostos, na verdade quem produziu essa riqueza foram os trabalhadores. É o capital que está entregando uma parte do lucro ali, que ele não pôde ficar por conta das leis que construímos em outros tempos, mas é trabalho excedente. Mas trabalho necessário. Por quê? Porque, por exemplo, com a quebra com a destruição e mercantilização das políticas sociais, passamos nós, camadas médias, de um determinado, a categoria analítica também precisa, né? Para não precisar entrar na categoria analítica que eu acho a correta, vamos falar de camadas médias. Nós, as camadas médias, que comemos regularmente 3 vezes por dia, que temos salário certo, sabemos que vamos receber, que consumimos para além do ser natural, né? Que consumimos não só comida, mas podemos consumir escola, podemos consumir livros, podemos consumir cinema, podemos às vezes almoçar ou jantarmos fora. No meu caso, a condição de ser social tem que ser comprar alguns vinhos de vez em quando e bebê-los, né?
com amigos. Então, temos condição de transitar do ser orgânico, do ser natural para o ser social, né? Temos condições salariais achatadas, rebaixadas, mas temos condições salariais para fazer também esse trânsito ao ser social. Mesmo para aqueles que as políticas sociais são extremamente rebaixadas, começa a ocorrer com prioridade nos governos do PT uma forma de política social que é a forma que hoje emblematiza a construção da política social em boa parte do mundo e na Europa do Sul, como conversei com a Kátia numa entrevista que fizemos, na Europa do Sul é o modelo de política social a partir do Brasil. Qual que é o modelo? Que as políticas sociais devem ser transformadas no mínimo possível como ação do Estado, devem ser reduzidas ao mínimo possível e devem ser transformadas, essa redução mínima, tanto quanto possível e tudo o que for possível, em recursos monetários. Então, destrói-se os equipamentos coletivos, destrói-se os equipamentos de efetivação da política social e substitui tudo o que for possível por uma transferência monetária para aqueles que são os usuários da política social. Certo? Mas para nós que podemos comprar nos mercados, a política social é transformada em serviços. E esses serviços implicam em quê? Implicam que a educação, a saúde, a previdência, o transporte, todas aquelas ações que no pós-Segunda Guerra Mundial se constituíram, todas as ações que se constituíram como políticas sociais de estado de bem-estar no centro do mundo, no centro das economias centrais, mas também na periferia, como uma menção àquilo que foi o welfare state na Europa, o New Deal nos Estados Unidos, deixa de ter aquele formato, muda a forma e eu acho que incide sobre a natureza também dessas políticas sociais e da própria forma Estado. Eu tenho também, polemicamente, dito que o Estado está passando por uma transformação funda, não para deixar de ser de classe, mas senão para alcançar, nesse momento, a sua formulação mais pura como Estado de classe do capital. É o momento, tem um pesquisador marxista na França, que chama Michel Luçon, que ele escreveu um texto não publicado no Brasil, infelizmente ainda, que ele diz que chegamos ao puro capitalismo. Puro por quê? Não porque é angelical e bom, né? Mas porque chegamos no momento em que o capitalismo, o modo de produção capitalista, se estruturou naquilo que ele é essencialmente. Então, só agora que nós teríamos chegado a essa conformação. E eu acho que nós só chegamos também na conformação desse Estado que Marx descreveu no Manifesto do Partido Comunista, intensa e profundamente agora. Esse Estado, então, até nas ações que ele ainda assume que deve fazer, mesmo assim ele passa por uma outra mediação, que é a mediação seguinte. 22 minutos. Que é a mediação seguinte. Todas as políticas sociais que for possível transformar em um recurso monetário. Então, duas coisas básicas, duas ações básicas acontecem. Transformar políticas sociais em serviços e reduzir o espaço das políticas sociais significa abrir um espaço gigantesco e o ensino superior privado no Brasil demonstra isso claramente, é abrir um espaço gigantesco de investimentos do capital que está em crise porque não dá para produzir mais tantos computadores e celulares, é limitado, embora no Brasil tenha 2 celulares para cada pessoa, mas eu acho que não vai ter 5 celulares para cada pessoa, né? No mercado.
comprado, que circulou e que realizou a mais-valia. Então, quando começa a ter uma queda na taxa de lucro, é preciso buscar outros campos. Não tem mais para onde expandir e não dá para extrair mais-valia em Marte, por enquanto. Não tem mais lugar, por quê? Porque o que estava fora do bloco capitalista já está integrado. A China, embora tocada por um partido comunista, é um país capitalista. Então a China já está integrada ao mercado, com peculiaridades, é claro. O leste europeu está integrado ao mercado capitalista. O professor Husson diz o seguinte: é agora, quando isso tudo está integrado, que nós chegamos ao momento da mundialização e da globalização que diziam alguns. Agora é mesmo que se realizou. Isso já está consolidado. Claro, consolidado para que a luta de classe não transforme isso tudo, que é obviamente a nossa perspectiva, não é? Mas, para analisar o capitalismo e o seu estado, isso já está consolidado. Como é a política social monetarizada, então? Que o Brasil se tornou referência para a política social no mundo. Eu tenho que ter uma vergonha quando as pessoas falam assim, como brigando com a gente, os pesquisadores na Itália e em Portugal, por onde eu estive recentemente fazendo meu pós-doutorado. Como vocês inventaram isso? Eu falei, calma, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma crítica da primeira hora desse negócio. Sim, mas o país é que implementou com o partido o mais importante partido de esquerda construído na história desse país. A política monetarizada consiste em passar e constituir parte desses lucros bancários aqui, que são chamados de serviços. Esses lucros que eu comecei a conversa. Por quê? Porque a cidadania bancária, eu tenho até dificuldade de falar, essa categoria analítica inventada por Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que diz que tanta gente fora da cidadania bancária, então agora tem a cidadania bancária, porque tudo passa pelos bancos e constitui os lucros dos bancos. A política social consiste em não ter mais um equipamento para a criança passar o dia, mas um dinheiro para a família, um dinheiro que é sempre menor do que a política seria, para que a família escolha com liberdade como é que o filho vai passar o dia, se a mãe é empregada doméstica e tem que trabalhar. Só nisso, leva uma quantidade gigantesca, leva alguns milhares de bilhões para o mercado. Mas eu vou falar da política social que leva mais dinheiro ao mercado, que é a política previdenciária. De duas formas, a política, e eu digo o seguinte, a política é monetarizada quando não tem mais um equipamento público de ensino, mas paga e a pessoa tem um cartão e vai ao banco e retira o dinheiro. Porque é monetarizada porque é relação de moeda, né? Você recebe o direito transformado em moeda. Mas isso cria também uma financiarização que é responsável, por exemplo, parte responsável pela formação das bolhas, pela formação do capital fictício, que no mundo hoje estima-se o PIB mundial, cerca de 150 trilhões de dólares, PIB mundial. Aquilo que tem mercadorias, serviços, 150 bilhões, 150 trilhões de dólares. E o capital fictício, 700 trilhões de dólares. Os dados do ano passado. Está vendo a diferença? O que é o PIB? É a riqueza realmente existente. E o capital fictício? Essa duplicação, como se existisse várias vezes 150 trilhões de dólares. 700 trilhões de dólares são muito mais do que a riqueza realmente existente. Quando acontece uma crise, é como se tivesse uma bolha aqui e aqui a vida material, real, extração de mais-valia, produção de lucro. Fura a bolha, isso vai ficar mais próximo da base real, certo? Com as quebras e tudo. Então, a Previdência tem servido para a formação desse capital fictício de duas formas. Não só monetariza, mas financiariza. Como é financiarizar? É ter 2 ou 3 vezes, tratar como se existisse 2
em papéis, que são as ações das empresas e os títulos públicos. Então, não existe a riqueza duas vezes, a que paga a Bolsa Família para minha família e a que o banco junta com a outra Bolsa Família e com a outra Bolsa Família e diz que aquilo é um fundo de investimento que o faz comprar títulos públicos do Estado. Não existe duas vezes. Mas isso já está resolvido desde o livro 3 do Marx do Capital, lá em século XIX, que ele disse: entrando na circulação bancária, os capitais podem operar, porque é só relação contábil, como se existissem muitas vezes, quando existe uma única vez. Mas pode operar como existisse 2, 3, 10 vezes. Os ciclos, num determinado tempo, num determinado ciclo de valorização. Luiz Inácio Lula da Silva, no que se refere à previdência, aquilo que nós chamamos de INSS, Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2004, mas implementado a partir de 2005, 2007, criou um presente generoso para os bancos e uma contribuição muito importante para a paralisia, para o apassivamento da luta de classe, que foi vincular a Previdência e INSS a empréstimos consignados. Eu estou orientando uma tese de doutorado que é brutal pelos dados que traz. Em 10 anos, mais de 200 bilhões de reais novos, cidadania bancária, foi tomado de empréstimo dos bancos e, portanto, devolverá mais uns 350 bilhões. Os aposentados tomaram 200 bilhões na última década em recursos do empréstimo consignado. Quando isso ocorre, então, a aposentadoria é depositada no banco. Antes de ir para o aposentado, o banco já tira a parte que lhe cabe. O trabalhador recebe e pergunta para os assistentes sociais, eu sou assistente social, pergunta para os assistentes sociais na Previdência: por que a minha pensão ou aposentadoria está menor? Porque não se dá conta da lógica que o empréstimo carrega juros, e os juros, quanto maior o tempo que ele é distribuído, maior o que ele leva da aposentadoria. Então, financiarizou por quê? Porque o recurso da aposentadoria já vinha pelo banco, e isso é uma relação de uma monetarização da vida, só que, ao emprestar para os trabalhadores, criou um novo valor aqui, e para os bancos, um novo valor para os bancos, e um novo valor que é acrescido de juros. Uma parte da aposentadoria e da pensão do trabalhador, ele entrega ao banco. Financiariza porque o banco toma esse dinheiro e uma parte significativa desse dinheiro ele compra títulos públicos. Essa é uma relação de financiarização. Já não é só mais de monetarização, mas sim de financiarização. Eu sei que essa passagem é a mais chata e talvez complicada, nós podemos voltar a isso depois. Aos aposentados fez o quê? Fez com que os aposentados que na década de 90, final da década de 90, início da década de 2000, que eram os trabalhadores que mais iam para as ruas, isso chamava-se quase de uma revolta dos cabelos cinza, parassem de estar na linha de frente da luta de classes no Brasil. Então deu muito certo. Porque para fazer luta é preciso coletivo. E se você está lá com a corda no pescoço, você vê, eu tenho como pegar um dinheirinho a mais para construir um quarto e um banheiro na minha casa. Eu orientei uma dissertação que fez isso. O que as pessoas compram com o dinheiro consignado? Elas tomam. E aí nós vimos que é para construir um puxadinho para o filho ou para o neto que perdeu o emprego.
da mãe ou da avó. Então, é para isso, né? Alimenta de novo a economia porque está comprando coisas que geram impostos e tudo mais. Parou a luta e a pessoa acha que pode resolver sozinha se endividando. 60% do endividamento das famílias no Brasil é com crédito consignado de aposentadorias e pensões. Mas a Previdência pode ser também um outro grande negócio que é dos fundos de pensão. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Os fundos de pensão constituem na ilusão de que o trabalhador, para complementar a aposentadoria pública, deve investir numa estrutura privada. E essa estrutura privada recolhe o dinheiro dos trabalhadores e para prometer que esses trabalhadores vão ter aposentadoria complementar à pública, faz 2 tipos de investimento, isso que chamamos de fundo de pensão. Ou compra títulos públicos, compra títulos públicos e ações das empresas. Quando compra ações das empresas, está dizendo o quê? Temos que explorar e torcer e contribuir para que aqueles trabalhadores daquelas empresas produzam bastante lucratividade, para que esses títulos, essas ações, tenham lucratividade, garantam as nossas aposentadorias. Ou compram os títulos públicos também, fazem as duas coisas. Tem um ditado horroroso dos investidores que é: não vamos botar todos os ovos na mesma cesta, né? Você derruba uma das cestas, crise, né? A outra cesta está preservada. Bom, ao comprar títulos públicos, os fundos de pensão retiram do Estado recursos que poderiam, de outro modo, serem investidos em políticas sociais. E ao comprar ações, cada trabalhador tem que torcer para que o trabalhador da outra empresa seja muito explorado, para que ele tenha a ilusão que a sua aposentadoria seja grande. A confusão, mas que também pode produzir consciência, acontece quando o fundo público passa a investir na própria ação. Por exemplo, um fundo de pensão, passa a investir na própria empresa. O fundo de pensão dos trabalhadores da Fiocruz compra ações das empresas que produzem vacinas da Fiocruz, por exemplo. E diz, a taxa de lucratividade tem que ser essa. Para ser essa, manda uns embora, contrata como terceirizados. Ou seja, o fundo de pensão incide sobre o fundo público e diminui as políticas sociais. O fundo de pensão, ao comprar ações, incide sobre as taxas de exploração dos trabalhadores de um determinado país. Essa é a forma financiarizada que as políticas sociais estão tomando. Eu não sei se ficou claro, mas se não ficou, eu estou à disposição. E acabei de escrever um texto de 2 páginas para fazer agitação lá na UFRJ, que eu posso deixar aqui para vocês também. Não sei se me mexi muito, passei bastante do tempo, acho que fui a 35 minutos, desculpe todos, me desculpem 37.